Olha, a internet tem permitido uma maior produção de conteúdos diariamente, não é verdade? Por conta disso, muitos usuários têm contribuído com a disseminação de notícias. E muitas vezes essas notícias, gente, são falsas. Você já ouviu falar? Já ouviu falar em fake news? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o advogado especialista em crimes cibernéticos, Fernando Pérez, mais uma vez aqui com a gente. Tudo bem, doutor Fernando? Tudo ótimo, melhor agora estar aqui contigo, né? Obrigada. Sempre um grande prazer estar aqui. Sempre muito estiloso, eu já elogiei o óculos dele, gente. O óculos dele é vermelho, olha que máximo. Achei o máximo. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, é um grande prazer, um grande honra estar aqui contigo. Doutor Fernando, fake news. O que é uma fake news? Qualquer notícia falsa é fake news? Bem, em tese a tradução, né, fake news falso, uma notícia falsa. Tá. Acontece que a gente vem observando uma onda cada vez maior de notícias falsas que são compartilhadas com o propósito de prejudicar uma pessoa, um grupo, né, uma situação. E muitas pessoas fazem, aparentemente, como se fosse uma brincadeira, né, de mau gosto, só que e muitas vezes essas fake news, essas notícias falsas, acabam por ter consequências graves. Pessoas chegaram a ser assassinadas porque notícias falsas, não verídicas, não confirmadas foram compartilhadas indevidamente. A vida de pessoas, de famílias, de empresas foram destruídas porque foram compartilhadas notícias falsas na internet. Então, uma notícia uma fake news por si só, ela não precisa ser necessariamente só também uma notícia falsa. Ou seja, vamos pensar o seguinte, uma notícia verdadeira, só que de 5, 10 anos atrás, se ela for compartilhada agora, num contexto diferente, e se a gente não for verificar a fonte, quando que ela for compartilhada, isso pode causar também um impacto, né? Então Com certeza. Tem algumas brincadeiras, as pessoas falam, fulano de tal vai ser o novo técnico da seleção brasileira. A notícia é verdadeira, só que de 4, 5 anos atrás. Isso tem acontecido bastante, acontece né? Acontece muito. Existem algumas brincadeiras, só que, por exemplo, agora nós estamos entrando em um momento delicado de questão de campanha eleitoral. Há muito pouco tempo atrás teve a campanha nos Estados Unidos, onde as notícias falsas elas foram impactantes até na opinião de muitas pessoas. Então, muitas dessas notícias elas podem ter sido criadas intencionalmente com o propósito de confundir, né, a opinião das pessoas. O eleitor, né, no caso ali. Pode ser o eleitor, pode ser contra uma empresa, até mesmo contra uma pessoa. Então tudo isso é muito delicado. Ô, doutor, o que a gente tem que ficar atento quando a gente vê uma notícia na internet? A maioria dessas notícias falsas, elas são sensacionalistas, ou seja, elas acabam por abordar questões que são muito atrativas para nós e a partir do momento que a gente lê essa notícia, a gente fica com vontade de compartilhar elas. E eu tenho que observar o quê? Qual que é a fonte dessa notícia? Se eu estou recebendo, por exemplo, principalmente pelas redes sociais, onde ocorrem as maiores manifestações, compartilhamentos de notícias falsas. Se eu recebo essa informação, eu preciso ver qual que é a fonte dela, ou seja, qual que é, se tem uma mídia jornalística confiável que está compartilhando essas informações. Eu tenho que verificar alguns dados. Às vezes a gente recebe algumas mensagens assim, determinado hospital, determinada entidade está precisando de doações sobre determinados produtos, e alguém liga lá e fala assim, às vezes a entidade não existe, ou ela existe, mas não existe essa campanha. Entendi. Então eu preciso verificar primeiramente qual que é a fonte dessas informações. Não devo repassar, não posso compartilhar essas notícias se eu não tiver a certeza de que é uma notícia verdadeira, porque veja só, muitos criminosos, eles colocam links falsos de internet para até mesmo instalar vírus no celular e no computador. E a gente ela abre pensando que é alguma coisa que vai ajudar uma entidade, que vai ajudar uma pessoa, uma campanha, mas na verdade pode instalar um vírus no computador. Entendi. Então eu tenho que tomar sempre muito cuidado. Verificar a data da notícia, verificar, ou seja, informações que são sensacionalistas, como a gente comentou, e, na menor das dúvidas, o correto é não compartilhar. A pessoa que compartilha uma notícia falsa pode ser responsabilizada, sendo que não foi ela que gerou essa notícia?
Mesmo que não tenha sido a pessoa que criou essa notícia, né? Se ela compartilhar com o propósito de causar o mal a uma pessoa e até mesmo uma empresa, ela pode ser responsabilizada sim. Não quer dizer que todo mundo que compartilhou uma notícia falsa vai ser responsabilizado, mas pode sim, sem dúvida. Existem casos, inclusive, já julgados em alguns tribunais, que pessoas que curtiram, pessoas que compartilharam notícias intencionalmente maliciosas, que agrediam alguém, uma empresa também. Sempre quando eu falo uma pessoa, pode ser contra uma empresa, uma instituição, foram responsabilizados, por exemplo, pelo pagamento de uma indenização por danos morais. Então eu tenho que tomar muito cuidado. E além da responsabilização que pode chegar na esfera judicial, eu posso prejudicar muito mais uma determinada situação. Ou seja, se uma notícia falsa está prejudicando uma pessoa, eu recebo essa informação e sem nenhum critério eu compartilho ela também, a abrangência que essas informações elas vão adquirir na internet vai ser imensurável, né? Ou seja, a gente perde o controle sobre essas informações. Então eu tenho posso ter uma responsabilização tanto na esfera judicial, como também piorar, agravar determinada situação que já deve ser grave. Entendi. Agora, isso ocorre para as redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp também? Sem dúvida. Na verdade, pelo WhatsApp é muito mais fácil, né? Porque as notícias... Eu recebi uma de sarampo essa semana, que vai ter uma epidemia de sarampo. Eu falei, meu Deus, isso daqui, será que é certo isso? E a gente fica, às vezes a gente até dedica um pouquinho de tempo, né? E às vezes a gente recebe de grupo de família. Exato. Daí a gente fala, meu Deus, eu acho que é verdade, porque se a minha família tá mandando alguém da minha família, né? Não é verdade? A gente acaba confiando nas pessoas que nos enviam, e assim como elas confiaram em alguém em algum momento também, e a gente acaba repassando essas informações. Quando a gente fala de WhatsApp, é tudo muito, muito fácil, porque a gente acaba compartilhando para um número grande de pessoas, sim, né? Para grupos, Para grupos. Né? E se for uma imagem, por exemplo, pode ser um vídeo, diferentes formatos. Fake news, notícias falsas, sempre existiram, há centenas de anos. Só que com as redes sociais, principalmente, essa disseminação ela ficou muito mais fácil e a gente perde o controle. Que é uma dica fácil, por exemplo, quando a gente recebe uma informação como essa, a gente vai lá e pesquisa na internet. Se for uma notícia falsa, existe até a possibilidade que outras pessoas já identificaram e já falaram, olha, isso é notícia falsa. E se for verdadeira, eu vou encontrar boas fontes de informação confirmando esses dados. No caso que você falou de campanha política, candidatos, enfim, onde que a gente pode entrar para saber o que é verdade e o que não é desse candidato, por exemplo? Olha, sem dúvida, quando a gente fala de questões eleitorais, existem muitas questões e nós precisamos dedicar uma especial atenção, porque a gente fala muito em democracia, em ferramentas, em meios de escolher bons candidatos, então cabe muito a nós procurar por essas informações. Com certeza. Quando eu recebo alguma informação, eu devo procurar na própria internet verificar o que eles estão falando sobre isso. Mas eu posso dedicar um pouco mais de tempo e, inclusive, consultar dados e informações de portais públicos. Por exemplo, existe, a maioria dos portais faz ou deveria fazer, dizer, por exemplo, quais são as ações de determinado político atual, quais foram os gastos que ele fez, ou seja, muitas dessas informações são transparentes e públicas, ou seja, eu posso pesquisar por mais. E no período eleitoral, eu devo me atentar muito porque é uma grande preocupação. Inclusive o Tribunal Superior Eleitoral que regula as eleições, está muito preocupado com isso, chegou a chamar até o FBI para verificar como que eles lidaram com isso nas últimas eleições lá nos Estados Unidos, tamanha preocupação. Olha então, isso, cabe muito a nós, quando nós recebemos uma informação a respeito de um candidato, ir atrás, por exemplo, da própria fonte do candidato, fazer essa pergunta, e se for algo do passado, nós procurarmos mais informações que provavelmente elas serão públicas, ou teremos informações suficientes para verificar se aquilo é verdadeiro ou não. Gente, o Dr. Fernando, ele trouxe uma cartilha pra gente aqui hoje, né? Exato. Então eu quero colocar essa cartilha, você prepara o teu celular aí para tirar uma foto dessa cartilha aí, ó, que eu vou ler para vocês. Presta atenção, então as fake news, que é importante buscar a veracidade da informação na internet, tá? Antes de compartilhar, então, investigue e veja se a fonte da notícia é confiável. Né? Uma simples busca na internet, que é o que o Dr. Fernando estava falando, pode apontar se a informação tem procedência e até mesmo eventual indicação de que seja um boato. Então, atenção. Ali o segundo alerta dessa cartilha. Se o assunto merecer a sua atenção, leia a notícia inteira, desconfiando de títulos e informações sensacionalistas, que o Dr. Fernando também falou aqui. E atente-se para a data da publicação. Na dúvida,
Peça a opinião de outras pessoas, não sai compartilhando aí não. E por último, gente, olha que legal, curtir uma publicação ofensiva, curtir, mesmo que com um propósito de rejeição, isso eu achei muito interessante, doutor, porque às vezes a gente curte concordando com aquilo, tipo assim, concordando não, achando aquilo um absurdo, tipo, eu curti. Só que daí, muitas pessoas que não iriam ver aquela notícia que é agressiva, que é falsa, elas vão acabar tendo conhecimento, vão acabar visualizando também. Exatamente. É uma propaganda negativa, né? Então, olha lá, ó. Então, curtir uma publicação ofensiva, mesmo que com um propósito de rejeição, poderá criar uma propaganda negativa, pois isso dará visibilidade do conteúdo agressivo para outros usuários que não iriam acessá-los. Então, gente, na dúvida, não compartilha, né, doutor? Essa é a regra que nós devemos sempre ter ao nosso lado, ou seja, na dúvida não compartilhar, na dúvida não comprar, na dúvida não fazer, na dúvida não adicionar pessoas nas redes sociais. Verdade. E quando a gente fala de notícias falsas, às vezes parece uma brincadeira, parece algo inofensivo, mas isso pode causar um impacto imensurável. Determinada notícia falsa pode atingir uma visibilidade de milhões de pessoas. É verdade. Porque é muito fácil. E às vezes em um dia, alguns dias, algumas horas, né, algo que parecia uma brincadeira pode se tornar verdade, né, uma falsa verdade para muitas pessoas. Então é algo muito sério. Infelizmente, não há uma expectativa de que isso vai diminuir, pelo menos nos próximos anos. Por isso, cabe muito a nós tomarmos todas essas precauções e termos uma consciência correta. Perfeito. Doutor Fernando, adoro quando você vem. Muito obrigada. Eu que adoro. Muito obrigado. Viu? Agradeço pela oportunidade de compartilhar informações que são tão importantes para todos nós. Verdade. Brigadão, viu? Muito obrigado. Volte sempre.